Boa noite! Estamos aqui essa noite para mais uma live, a live dos recomeços. Estou aguardando a maravilhosa Jéssica, que estou vendo aqui que acabou de entrar. Força da potência da gente se apropriar dessa energia feminina para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa criar. Olá! Olá! Tava aqui dando as boas-vindas, que delícia ter você aqui nessa nossa série de lives sobre o recomeço. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a energia feminina. Exatamente. E é a nossa quinta live já, né? Olha isso, né? A gente estava até conversando agora à tarde, falei, gente, tá delicioso esse bate-papo, como tá fluindo gostoso, Exatamente. né? Eu vejo que a gente já avançou, porque né, a gente já está na quinta semana, então a gente já passou de um mês já focadas nisso. Eu até. E daí a gente volta àquela questão que a gente estava falando da gente mudar as nossas programações, né? Os nossos pensamentos. E geralmente 21 dias, que é o que os coaches falam, né? Ah, É esse processo, né? É esse movimento de se colocar em ação. E daqui para frente é a consistência, né? Que a gente vai adquirindo. Esses 21 dias, essas primeiras semanas, elas significam que a gente está treinando a o gente corpo, está treinando a mente. travou, né? Deixou de Exatamente. ser difícil, deixou de ser um problema, virou um compromisso. E olha que lindo você falar isso, né? Destravou. E aqui a gente consegue trazer para a audiência, para o pessoal que está assistindo aqui, que é possível destravar. Exato. É só se colocar em movimento, como a gente fez, né? Se colocar em movimento e insistir naquele movimento. Porque, obviamente, que se meu corpo não está acostumado, nem minha mente a fazer aquele movimento, é óbvio que no começo vai ter um desconforto, né? E a gente olha para esse desconforto e percebe, é desconfortável mesmo ou é uma crença que está lá dentro, né? E aqui a gente consegue entrar no feminino, né, Jéssica? O que é isso? É eu me observar. Se realmente está desconfortável, eu não dou seguimento àquilo. Exato. Se é um desconforto, né, emocional, se é um desconforto físico, eu não dou seguimento àquilo. Agora, se na verdade era uma crença instaurada na minha mente, daí eu começo esse processo de insistir. Que tenho certeza que com você, né, aconteceu como aconteceu comigo. As primeiras lives, a gente chegava e falava assim, meu Deus, vai ter a live. Aí será que não dá para desistir? Né? Nossa, Aquela vozinha interna, né? E agora não. A gente conseguiu superar, né? Aquelas vozes internas e olhar para aquele desconforto inicial e perceber esse desconforto. Ele é uma crença que está lá instaurada, pintada dentro de mim, é um, ou ele realmente existe? é um medo, né? E daí a gente volta para uma das nossas lives anteriores, né? Por detrás, naquele lugar onde está o medo, talvez seja o teu maior tesouro. Porque os nossos grandes medos são as nossas maiores forças. Exato. Está sendo muito legal, porque assim, é o primeiro compromisso que eu tenho como criadora de conteúdo que eu quero ser. Já sou, né? Então, E é isso. é o primeiro compromisso que eu tô tendo, né? Então, agradeço até você por ter me cedido esse espaço mesmo para a gente poder estar sempre aqui falando. Não, a gente está crescendo juntos, com certeza. Esse foi o primeiro ato assim que eu vejo desse meu destravar nessa criação de conteúdo, porque eu sempre me travei muito, buscando muito um perfeccionismo. Então, se alguém me falasse, vamos fazer uma live assim, assim, ia virar mais uma ideia guardada lá. E aí eu não dou sequência, porque eu fico esperando ter o roteiro, eu quero saber qual vai ser o episódio da live 6, da 7, da 8, da 9. Eu não preciso saber. Que é o nosso caso. A gente só começou. E
E Cada aí, vez mais um ponto a gente forte. não sabe ainda qual que é o tema da próxima quarta-feira, mas a gente não precisa saber. Não precisa. E aí tá a essência, tá o centro do feminino. O que é o feminino? O que é essa energia feminina que todos nós temos, homens, mulheres, todo mundo tem energia feminina, né? Nós, mulheres, independente, né, da opção sexual, vamos falar sobre isso, né? Nós, mulheres, nós tendemos e precisamos estar mais tempo nesse feminino. E o feminino é esse soltar esse controle. É eu não precisar saber o roteiro da minha vida. Exato. Sim, existe uma programação, existe um planejamento, melhor falando, né? A gente se planeja, mas eu não fico engessada naquele planejamento. O feminino é Exato. essa leveza desse soltar, né? Soltar esse controle. Até porque nós sabemos que, na verdade, a gente controla muito pouca coisa na nossa vida. Sim, A verdade verdadeira, como dizem, é essa, né? exatamente. A gente controla muito pouca coisa. E a gente começar a ter consciência disso. E, novamente, não é sobre não planejar, não é sobre soltar as rédeas e falar assim, deixa a vida me levar. Não é sobre isso. Mas é sobre ter a leveza qual que é a ideia dessas lives que eu e a Jéssica nós estamos compartilhando com vocês os nossos recomeços, Exato. né? A nossa história é uma história de recomeço. Esse ano de 2025 é o nosso ano dos nossos, no meu caso é o do meu grande recomeço, acredito que seja o seu também. E É a gente porque está em cada uma dessas lives pincelando como olhar para esse recomeço, né? De uma forma leve e também como criar esse novo começo. Em que sentido? Na visão sistêmica, a gente sabe que se eu não finalizo algo legal, eu não começo algo com aquela energia, com aquela intenção, qual é a probabilidade? É de eu repetir os ciclos. Sem perceber, daí a pouco, a hora que eu olho, eu estou repetindo aquela história de novo, eu estou repetindo aquela história. Então, a gente quer compartilhar com vocês uma forma de eu realmente criar um novo começo, de não precisar repetir as histórias anteriores. E para isso a gente precisa se olhar, né? O movimento de autoconhecer-se é esse, né, Jéssica? É a gente se olhar. exatamente. Porque até mesmo pegando muito nesse quesito ali da perfeccionismo e tudo mais, eu vejo que eu tinha muito um conceito na minha cabeça que eu tô quebrando, né? Não digo que já quebrei, de que você só é amado, você só é acolhido e você só merece tudo isso. Até mesmo o sucesso em si, quando você faz algo, quando você entrega algo para alguém, aí você é amado, quando você é produtivo, igual eu falei aquela outra vez, a sensação que quando a gente está fazendo algo para a gente, sempre vem aquela sensaçãozinha de que a gente não está sendo produtiva, sabe? Eu não mereço, né? E daí a gente entra numa crença muito forte. E nós mulheres, nós temos, a maioria de nós tem essa crença muito arraigada nessa alma. É que eu não mereço. Para eu merecer o seu amor, eu preciso dar, Exato. né? E para eu merecer o seu amor, eu preciso só olhar para fora. E isso tudo está assim, está instaurado nas nossas crenças, e a gente aí vai olhar para a nossa infância, no nosso meio social, e tem também as nossas questões ancestrais, Exato. né? E a gente olhar para essa nossa história e falar assim, por quê? Que quando eu estou cuidando de mim, isso não vale como um fazer, um cuidar, um amar, né? É só quando eu estou olhando para o outro. E aqui, novamente, a gente linka no feminino. Exatamente. Nós, mulheres, nós temos uma tendência muito forte de sermos doadoras. Uhum. Doar em todas as formas e em todas as relações. Eu dou e eu só tenho valor se eu estiver doando. Doando. Exatamente. E só que nesse lugar as energias se desequilibram. Bert tem uma teoria que ele diz o seguinte: para as relações
tirando a relação de mãe e filho, né, professor e aluno, que é uma relação à parte, mas nas relações, todas as demais, precisa ter um equilíbrio no dar e no receber. Se eu começo a doar demais, doar demais, doar demais, aquela pessoa que está recebendo demais, sabe o que acontece com ela? Ela se afasta. E se você começar a olhar para as relações suas em que você se doou demais, observe se aquela Tá se pessoa focando, né? foca. E daí a gente fala, e tem uma questão energética muito forte por detrás disso, é que como a pessoa recebeu demais, ela se sente, daí óbvio, lá no campo do inconsciente, ela Ela se vai sente devolver o mesmo tanto. E às vezes ela não consegue, né? exatamente isso. E daí o que ela faz? Ela se afasta. E você pode observar tanto quando você doa demais e quando você recebe demais, tem algo lá na alma da gente. Vamos trabalhar quando a gente recebe demais, que é mais fácil da gente visualizar. Que você se afasta. Você desconfia. Né? E vem milhões de conversas internas, né? A nossa mente traz essas milhões de conversas e a gente se afasta. E tem, obviamente, aquela base que você começou. Não sou merecedora. Exato. Eu não sou merecedora, não é fácil. É. Então a E gente a mesma conseguiu olhar para isso. coisa dessa sensação, às vezes, que a gente tem, que eu acho que acaba atrapalhando um pouco, é de querer se provar o tempo todo, né? Querer gritar, querer mostrar o tempo todo, que nem hoje a gente acaba vivendo essa era, porque hoje tem lá, né, a rotina perfeita, a planilha ideal, o corpo perfeito, o feed perfeito. Então, hoje, né, a gente tem muito isso. E aí, às vezes, a gente se prende um pouco nisso, né? Querendo ali sempre se provar naquilo ali. Tipo, eu tenho a rotina perfeita, eu tenho a rotina ideal. E todo mundo sabe que isso não é real, não é todos os dias que você tem a rotina perfeita. Não. Nós somos humanos e a gente precisa, é uma questão de sobrevivência. Eu preciso assumir minha humanidade. E a minha humanidade a minha vida não é perfeita e o outro também não é perfeito. Ou seja, as expectativas que eu tenho para comigo e para com o outro, elas precisam ser reais, palpáveis. É, e eu vejo que, não sei, geralmente, assim, né? Não generalizando, mas eu vejo que mais as mulheres têm bem mais isso do que os homens. Esses dias mesmo eu me peguei, assim, falando assim, eu penso tanto excessivamente sobre a minha rotina, será que os homens ficam pensando sobre a rotina deles? Eu também acredito nisso. E isso tem um quê muito profundo nosso que a gente assumiu muitas coisas. Né? A gente assumiu muitas responsabilidades de forma inconsciente, outras de forma inconsciente. E aqui nesse lugar a gente desequilibrou tudo, né? Porque eu começo a assumir muita coisa, eu preciso ser perfeccionista, eu preciso ser perfeita na casa, no trabalho, na minha vida pessoal. Ninguém é. Essa é a grande verdade. E quanto mais eu consigo soltar isso e não precisar, daí a gente linka no que você falou, não precisar ficar provando para os outros e para mim que eu sou perfeita, eu fico leve. E nesse lugar de leveza, o que eu assumo? O meu feminino. Perfeito, Não é? exatamente. Que acaba sendo tudo o que a gente corre, né? O que a gente foge. Exatamente. E olha que louco, né? No local em que eu assumo essa potência, que é o meu feminino, e nesse lugar eu tenho mais força. E o que significa isso, né? Significa que não é para eu ir lá e ser executora, que é a energia masculina. O que é a energia masculina? A energia masculina é da execução, é da decisão, é do ir para o mundo, lá na visão sistêmica. Eu vou para o mundo, vou fazer acontecer. Não, não é sobre isso. Eu preciso fazer isso, né? Nos dias de hoje, nós mulheres precisamos fazer. Mas é eu saber que eu posso fazer tudo isso, posso assumir essa energia e talvez, sabe, linkar essas duas energias, né? Então eu vou para o mundo, mas por que eu não posso ir para o mundo com leveza? A gente tem aqui o nosso compromisso, não é verdade? Exato.
Por que que eu não posso ter esse compromisso? Compromisso é algo forte, algo estagnado, vamos colocar assim, né? É uma regra. Mas por que que essa regra ela não pode ser solta, ao invés de Exato, ser rígida? exato, E você veja como a gente está conseguindo conduzir, né, com essa leveza, né? Sem aquele controle todo. exatamente. E a evolução, e é isso que a gente quer trazer para vocês. A nossa humanidade, porque estar aqui para nós é um grande desafio, né? Mas o quanto a gente está evoluindo nesse desafio. Exatamente. É, até não sei o que que você acha disso, mas hoje eu vejo que também o que que acontece? A gente tem muito aquela criação clássica, né? A criação do homem e a criação da mulher. Mas hoje já não é mais assim, se você for observar essa nova geração. Por isso que tá tudo muito confuso na nova geração, porque parece que algumas coisas se perderam um pouco e algumas são legais, são interessantes, mas outras estão se perdendo. Porque não não que era certo a forma que era feita no passado, não, pelo amor de Deus. Mas, né, se a gente for olhar no passado, né, nós mulheres escutávamos muito mais essa frase de tipo, não faça isso que é feio, né? Ai, cruza a perna, se comporta, olha a postura, olha o tom de voz, não fala alto, não dá risada, não faz isso. A gente escutava muito mais, né? Eu acredito que isso você vai saber mais dizer, né, na visão aí, sistêmica, né? O que que isso traz, né, para a questão da energia feminina e do masculino. Então, olha, por exemplo, essas falas, né? Ande de tal forma, não fale alto, tudo isso vai o quê? Isso vai trabalhando aqui, né? Na nossa alma e na nossa mente. E isso vai nos levando para um lugar de recolhimento, eu diria assim, de enrijecimento, né? Porque eu não posso ser eu preciso ser aquilo que a sociedade espera de mim. E a sociedade espera de mim uma moça recatada, lá, 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 né? Exato. Eu começo a me tosar, né? Me limitar, né? Acho que é a palavra mais adequada. E como isso impacta na minha energia feminina? Ela não fica fluida, né? Cada uma de nós tem um perfil, cada uma de nós tem um jeito de ser, cada uma de nós tem uma forma de se portar no mundo, na vida, enfim. Exato. E a energia feminina, as pessoas confundem profundamente isso, que a energia, você estar no feminino é você estar com salto alto, um batom vermelho e um micro vestido. Essa vamos dizer assim, é a linha geral quando fala assim, nossa, aquela mulher é muito feminina. E eu vou contar um segredo aqui. Boa parte das mulheres que eu vejo num salto alto, num micro vestido, e não estou aqui falando sobre isso, não é sobre um julgamento, mas é sobre o que é a energia feminina. Elas geralmente não estão na energia feminina. Elas assumiram um protótipo, né? Um protocolo. E não, Dani, mas eu gosto de usar meu salto 15. Não, não é sobre isso. Continue usando. O que eu quero dizer é que para você Mas entrar no é uma feminino, você não precisa disso. Óbvio que a gente tem coisa de âncoras. máscara. Exatamente. E assim, Jéssica, a gente pode assumir âncoras. Eu acredito muito nas âncoras, elas nos ajudam a manter. Daiane, quer entrar no feminino. Quais das coisas que me fazem entrar no feminino? Acessórios. Então, uma pulseira, um colar, esses acessórios me ancoram a energia feminina. Mas não é que eles me levam para lá. Eles fazem com que minha mente, a hora que me vê com aqueles acessórios, ela olha e fala assim: vamos pro feminino? É isso. Então, se você usa o salto, o micro vestido, isso te ancora no feminino? Perfeito. Mas é você ter a consciência que não é isso que te coloca lá. Porque o que te coloca é a tua mente, né? O teu estado emocional. Teu estado emocional. A mente, ela te conduz, né? Ela te dá aquele clique. Opa, vamos entrar no feminino aqui? Então, assim, a dica. Se eu preciso
estar num ambiente que eu quero ser mais feminina, ou se eu estou sentindo que eu estou muito presa na energia masculina, o que eu começo a fazer? Eu começo a botar alguns acessórios. Tem os óleos essenciais que são maravilhosos, que eles trabalham ali o meu sistema límbico. Então eu uso óleos essenciais mais femininos, gerânio, rosas, ylang-ylang, que me vão fazer o quê? Eles vão fazer com que eu, na hora que eu sinto aquele cheiro, o meu límbico faz uma leitura e me coloca, olha, Daiane, vamos para o feminino? A gente pode usar essas âncoras e trazer essa consciência, né? Eu acredito que nós duas aqui, né, com esse nosso parâmetro com as lives, a gente acabou entrando nessa condução feminina das nossas lives, meio que inconsciente, inclusive, né? Totalmente. Porque a gente não conversa fora da live, né? A gente só conversa aqui. Conversa um pouquinho ali no Instagram e tal, mas nada muito, né? Tipo, a gente não conversa pra, vamos fazer o roteiro da nossa live. A gente não faz. E lembra, olha que lindo, né? Me veio aqui. A primeira a gente conversou A antes. primeira, sim. E daí, assim, você veja que a gente estava, e aqui é um convite para você perceber a humanidade nossa, né? E isso, se a gente conseguiu avançar, você consegue. Sim. Nós estávamos com o freio de mão levantado, nós tínhamos um desconforto e um medo de encarar a audiência, o medo de errar, o medo de não ser amado, o medo de não Do ser que os aceito, outros iam falar, né? Eu que os falava muito outros também. iam falar. Então, todas essas questões, elas estavam aqui navegando no na nossa alma, no nosso inconsciente, né? Então, a primeira a gente precisou alinhar. Tá? Tem algo de errado com isso? Não. Daquele jeito nos trazia conforto, Sim. né? A segunda, a terceira e as demais, nós não tivemos essa necessidade. Mas é óbvio que nas primeiras, segunda e talvez terceira, o desconforto no iniciar o processo, ele existiu. Da minha parte, Da existiu. minha também. Ainda existe um pouco também. Ainda existe. Sim, às vezes ele vai ficando mais silencioso, né? Assim, ó, eu digo que se a gente tivesse combinado, né, ó, a gente nem mora na mesma cidade. Vamos supor, a gente mora na mesma cidade e a gente combina assim, toda quarta-feira a gente vai, eu vou na sua casa ou você vem na minha e a gente vai gravar um vídeo juntas. Eu tenho certeza que algumas quartas-feiras eu teria cancelado e você também. Sim. Então, o fato de ser ao vivo também nos ajuda muito a manter esse compromisso. É que não é um compromisso só eu e você, né? A gente A verbalizou, gente soltou para o mundo. botou pro mundo e sem medo do julgamento, não, com medo, né? Mas sem cercear, Sem travar. sem travar, Dando por de que cima. vocês vão me julgar porque tal coisa, não, eu tô aqui. Uhum. E esse é o convite. Não permita que o julgamento te limite, o medo do julgamento, porque não necessariamente ele vai acontecer. Porque vamos falar, o outro não tá nem aí para você. Não, exatamente. Quando a gente vira essa chave de que o outro não tá nem aí para você, ele mal sabe que você existe, na verdade. Exato. Fica leve. Vai lá e faz. E se o que acontecer, aconteceu. Aconteceu. E óbvio, Vai somos todos melhorando. adultos, Aquela né? frase, né, que eu falei lá na primeira. Bom a gente se torna. Bom, gente. Então, a gente só vai conseguir ficar melhor praticando. Exatamente. É treino em todas as esferas da vida. Quando vem as minhas mentorandas aqui e elas falam assim, como eu quebro um padrão? Né? Um padrão familiar. Treino. Olha, é treino, gente. Porque assim, nós somos essa tríade. Nós somos esse corpo, nós somos essa mente, nós somos essa alma. Eu preciso treinar que ela esteja alinhada. Exato. Para tudo. E você sabe, assim, que na live anterior eu falei um pouco sobre a minha avó, né? Que eu tive a lembrança dela ali, né? E eu lembrei dela, né? Da disciplina dela, da organização que ela tinha, assim, né? Com a casa, né? Ela sempre era muito cuidadosa com essa parte. Hoje eu percebi muito isso, assim, que a minha avó, ela não precisa ter tido uma carreira,
ou ter estudado, ou ter feito qualquer outra coisa, né, para ser um exemplo para mim, né? Porque ela foi isso, ela foi esse exemplo de disciplina, de organização. E hoje eu enxergo de uma forma completamente diferente, porque quando eu via ela, né, como ela fazia as coisas, né, tudo no lugarzinho, eu enxergava aquilo como uma prisão, como algo ruim. Hoje eu entendo que ela não fazia aquilo ali para os outros, ela fazia para ela. Ela não estava nem aí para o que o outro pensava. Aquilo Então, trazia um conforto para ela, né? Que a casa ajeitada, tudo, né? Era o conforto que ela sentia. ela nem gostava que a gente colocasse muito a mão, né, porque ela gostava de fazer do jeito dela, assim. E olha que incrível isso, né? Que libertador. Na verdade, os nossos avós, bisavós, eles têm muita sabedoria, mas a gente tem dificuldade em perceber essa sabedoria deles, né? E aplicar na vida da gente. Exato. Obviamente que eles têm muitas dores, muitas questões a serem superadas, porque não tiveram a oportunidade que nós temos hoje. Mas hoje a gente tem a oportunidade de superar as dores deles, né? Por meio do autoconhecimento, do acesso à informação que a gente tem, muito mais do que eles. Mas nós também precisamos olhar para a sabedoria deles, né? A forma como eles conduziam a vida deles, até para aproveitar a parte boa, porque nem tudo é dor e sofrimento. Exato, que é muito o que eu falei na outra live ali, né? Às vezes a gente se apega muito ali, né, nos problemas, na parte da dor, do sofrimento, e a gente se apega nisso e fica até mesmo numa âncora mesmo ali, pesando para baixo, né? Sim, e não consegue avançar, né? A nossa geração é uma geração que se exige muito, exige a perfeição, né? E Exato. isso tem muito a ver com isso aqui, com essas redes sociais, né? Essa comparação que as gerações anteriores não tiveram, né? Então a gente, essa comparação do corpo perfeito, da vida perfeita, de tudo, né? Propaganda de margarina. Isso criou, né, em muitos de nós, essa sensação de travamento, né? De que a minha vida é tão ruim que eu não consigo avançar nela. Mas porque eu estou olhando com uma lente que não é real. Exato. Hoje mesmo eu vejo assim, né, algumas coisas que eu me pego às vezes pensando, e aí eu paro e penso assim, não, pera, pessoas do passado obtiveram muito sucesso. E elas não ficavam pirando com esse monte de coisa, de a hora para fazer isso, a hora para fazer aquilo. Então, assim, é legal você ter uma rotina, você ter uma organização, mas às vezes, é, muito a internet faz muito isso com a gente, a rede social. Então, a gente olha ali e a gente quer copiar a rotina do outro, né? Enquanto que você tem que olhar para a sua, o que funciona para você. E às vezes o que funciona para você é completamente diferente do que o outro está fazendo. Sobre isso. E daí o que acontece? Isso daí a gente volta lá para a primeira live. Atividade física, que foi uma coisa que foi o meu impulsionamento para meu autoconhecimento e foi para você também, né, Jéssica? Qual atividade que funciona para você? Eu preciso movimentar meu corpo? Sim, né? É cientificamente comprovado que eu preciso movimentar o meu corpo. Mas de que forma ela funciona para você? Para nem não é para todo mundo que ir à academia funciona. E aí eu testar esse lugar, né? Eu observar esse lugar, eu me sentir e ter a real percepção. Eu estou fazendo isso por mim, para minha conexão comigo mesmo, para cuidar da minha saúde, que funciona. Exato. E ir lá com a intenção certa, né? Não ir lá já com a cabeça de que vai ser ruim, né? Daí, Exatamente. Daí você matou a charada. Intenção. Gente, intenção para tudo nessa vida. Quando a gente descobre que ser intencional não é pecado, e sim é vida, muitas chaves viram. e assim,
que nem quando eu falo ali sobre a minha avó, né? Aí, às vezes vem muito essa questão de... Eu queria até te perguntar se isso é certo, né? Para você acessar, né, a energia feminina, você buscar alguém ali, né, da sua geração para servir como um modelo. Porque, assim, não significa que, né, eu vou ter a minha avó como um modelo e eu vou querer ser uma dona de casa igual a ela. O que eu pego ela como modelo é aquilo que eu falei, a questão da disciplina, da organização, porque eu sei que isso é uma coisa que vai me ajudar muito a conseguir ali atingir os meus objetivos, minhas metas que eu tenho. Então, o que eu acredito? E acredito olhando para minha história, tá? A minha maior desconexão com o feminino foi o fato, foram duas questões, mas que estão interligadas. Eu olhava para minha mãe, achava minha mãe fraca demais. E daí o que eu queria ser? Totalmente diferente dela. Nesse movimento, eu fui para a energia masculina logo ali na minha adolescência. E isso fez com que eu desconectasse do meu feminino. Eu olhava para a mãe da minha mãe e eu não queria ser igual a ela. A minha avó tem problemas com alcoolismo, né? Não bebe mais, mas tinha. E eu olhava aquilo e eu não gostava. Obviamente, eu não gostava da pessoa porque eu condicionava tudo aquilo. Quando eu comecei a fazer esse meu movimento de me conhecer, de olhar para dentro, o que aconteceu? Eu fui, não significa, não é sobre amar, nem sobre conviver, mas eu fui conversar com ela. E nessa conversa eu percebi que, na verdade, ela se casou com meu avô sem amar. Ela tinha um outro grande amor. Nossa. E ali você entende toda a história, os motivos que levaram ela para aquele vício. E mais do que isso, que a minha desconexão com o feminino já começou naquela geração em que aquela mulher não pôde viver o feminino dela do jeito que ela desejava. Daí na geração seguinte, minha mãe, no inconsciente dela, minha mãe tem processos depressivos bem profundos. O que aconteceu com essa mulher? Ela, sem perceber, ela estava linkada na história da minha avó. Ela entrou em processos depressivos. A hora que chega na minha geração, eu olho para as mulheres referências e digo, não quero ser como vocês. Quando eu faço esse movimento, tudo no inconsciente, eu rompo a minha conexão com o feminino. Então, respondendo a sua pergunta, quando você olha para sua avó e admira aquela mulher, os termos dela, do jeito dela, sem o julgamento, entendeu? Não é ser sobre ser dona de casa, não é sobre isso. Eu olho ela e entendo que ela tem o seu valor. Uhum. Ela olha como ela era organizada, na época eu não entendia, achava que era uma prisão, hoje eu olho e olho para ela, dando o valor dela. Entendeu? Não é sobre, novamente, não é sobre amar a avó, não é sobre conviver com a avó, mas é sobre olhar e entender a história dela. E você vai além de olhar e entender a história, quando você, né, quando você relata a questão da sua avó, você percebe uma admiração. Uhum. E isso faz o quê? Conecta. Quando eu faço esse movimento, eu me conecto ao meu feminino. E daí você pode me perguntar, né, quais são as formas de conexão com o feminino? Essa é a principal. Eu diria que é o link mais forte. Eu, Daiane, quando eu olhei lá atrás e entendi a história da minha avó e a história da minha mãe, eu comecei a olhar para essas mulheres com respeito. Eu comecei a olhar a história delas sem aquele julgamento que eu tinha antes, sem aquela condenação. Então, quando eu tiro o dedo da condenação e olho com respeito, você precisa amar a sua avó e sua mãe? Não. Você precisa. Não. Não é nesse lugar, é no olhar de respeitar a história. Elas fizeram daquela forma porque era como elas sabiam. Eu começo a conectar. E você, quando você, Jéssica, olha para a avó e tem essa admiração, a conexão é maior com o feminino. Então aqui a gente tem um movimento muito forte.
Ah, Daiane, mas não consigo respeitar a forma da minha mãe, da minha avó. Blá, blá. Ok, mas você já tem a consciência que esse não olhar com esse respeito, não é com concordância, eu não preciso concordar, eu não preciso ratificar, eu não preciso fazer igual, mas eu preciso começar a fazer movimentos de entender que aquela pessoa fez daquela forma porque era a única forma que ela sabia. É o primeiro passo. O segundo, eu começo a usar âncoras. Então, sim, eu entendo que é no feminino que eu tenho potência. É no feminino que eu desabrocho. É no feminino que minha criatividade ativa. É no feminino que eu conecto com pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou usar essas ferramentas para acessar essas conexões. Daí, as ferramentas são o autoconhecimento. Eu uso óleo essencial, eu uso sim esses acessórios, sabendo que os acessórios, o óleo essencial, eles não me definem como uma mulher feminina. Mas eles me ancoram, eles me dão aquele empurrãozinho. E daquele empurrão, tendo a consciência, o autoconhecimento, eu começo a vibrar, a respirar. Essa semana eu estava na live com a Ana, que vem no workshop semana que vem. E daí, outras medicinas que nos ajudam é a respiração. Eu começo a ficar embrutecida, eu começo a assumir aquela energia masculina, começo a ficar pesado, eu começo a ficar ansiosa, o que eu faço? Respiro, faço uma respiração o quê? Consciente. É uma ferramenta. Então, assim, por isso que não existe uma receita mesmo, né? Porque somos únicos. Eu vendo bem pela constelação familiar, né? Eu posso tanto conectar quanto desconectar. Exatamente. Tudo sabe sobre o quê? Minha postura de como eu olho para as minhas ancestrais. Então, se eu olho para minha mãe, para minha avó, novamente, eu não preciso amar, conviver e nem querer a vida que elas têm, né? Mas se eu olho para elas com o respeito de entender que, poxa, minha mãe não teve acesso que eu tô tendo. A minha avó, né? Então eu não concordo, lá na minha alma eu não concordo com a vida que elas têm. Mas eu começo a entender que a forma como elas agiram naquelas situações era o que elas sabiam fazer. Nesse momento eu começo a conectar. Se eu levanto o dedo e julgo, eu desconecto. E olha, no meu caso, eu tenho um super relacionamento com minha mãe, a gente convive muito bem. Mas a forma como eu julgava a vida dela fez com que eu me desconectasse do feminino. Óbvio que não é uma coisa só, né? Você veja, no meu caso, era o julgamento da vida que a minha mãe tinha, que eu não queria, e tinha sim lá aquele emaranhado na alma, que é a história da minha avó, de não ter vivido, por exemplo, o grande amor da vida dela. Nossa, agora eu fiquei muito curiosa em saber sobre a minha avó. Saiba, você sabe que uma outra ferramenta potente é a árvore genealógica. E não assim só saber nome, nascimento e morte, né? Que geralmente a gente faz essa árvore olhando para isso, né? Não, é saber as sensações, as relações. Daí você vai entender que talvez estou me divorciando porque teve questões nas mulheres da minha família. Então você vai estudando as emoções e os relacionamentos das nossas ancestrais. Quando você começa a estudar isso, você vai entendendo muito sobre você. Muito. Nossa, eu fiquei agora com muita vontade. Converse com ela. Ela tá viva? Não, Então converse com quem esteve à volta dela. Esses movimentos são muito fortes. A avó era feliz no relacionamento? Sabe, vai conversando com as pessoas que estavam lá, irmãs, primos, seus pais. A gente vai pincelando essas histórias.
Uhum. E quando você coloca essas histórias no papel, e eu fiz mesmo a árvore genealógica das emoções, vamos dizer, e dos relacionamentos, é muito lindo e muito forte. Eu imagino, deve ser bem Você forte. abre uma caixa de Pandora, porque na verdade o que que acontece? A gente não quer, vamos dizer assim, a nossa mente não quer ser como eles, mas nós somos eles. É, E isso pode ser uma prisão ou uma libertação. Quando eu olho e entendo que as mulheres da minha família não tiveram a opção de se divorciarem, é forte. Por muito tempo, isso pegou dentro de mim no sentido de que eu falava assim, não, eu tenho, até por uma questão religiosa que eu acreditava, e pela visão sistêmica, que era a minha interpretação ali, eu precisava manter para superar. sim. E quando eu entendi que, na verdade, a liberação era, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque nenhuma de vocês conseguiram fazer assim, meu Deus, aquilo fez. É, E é um processo, você não vira a chave do dia para noite. Mas a hora que você vai lendo, sabe, você vai olhando a árvore delas e vai percebendo que nenhuma delas se separou, não eram felizes nos relacionamentos. E você vai olhando tudo aquilo, você vai falando, nossa, tá tudo aqui, tá tudo arraigado aqui. Então precisa uma ovelha negra fazer um processo diferente. Eu gostei esses dias que eu vi uma ovelha púrpura, né? Uma ovelha. Ah, que legal. Não precisa ser negra, é uma púrpura. Uma ovelha púrpura fazer um pequeno movimento, o quanto de liberação para trás e para frente você não promove. Nossa, é. É igual esses dias eu vi um vídeo de uma menina que dizia que ela foi a primeira da geração dela, de mulheres, a morar sozinha. Olha que forte. Uma coisa tão Parece tão assim, simples. simples. E o quantos. E você começa a perceber que, assim, lembrando da questão, né, dos laços energéticos que todos nós temos, né? Quantos laços energéticos nos segurou essa mulher até ela conseguir soltar e ser a primeira a morar sozinha, a primeira a se divorciar, a Ou primeira, a primeira nem se casar, né? entendeu? Quando a gente vai fazendo esses movimentos de ser a primeira, quando eu faço o movimento consciente e amorosamente, ele me expande. Agora, se eu faço um movimento, e a vida às vezes nos leva a isso, né? Ninguém tá, vamos dizer assim, protegido dessa situação. Se eu faço esse movimento de forma inconsciente e com dor, com ranço, com raiva, com qualquer essas emoções, eu espanto ou eu me encrudeço, eu crio uma proteção aqui. Exato. E assim, você sabe que o autoconhecimento tem um momento que ele começa a ficar chato, você começa a ficar chato, você começa com você mesmo, assim, não é nem questão dos outros, é com você mesmo. Tem hora que eu mesmo fico me irritada às vezes, de tipo, nossa, eu tenho que ficar analisando tudo que acontece, cada mínima ação, cada mínima coisa que as pessoas. Mas se você não faz isso, você vira um fantoche que faz a mesma coisa todos os No dias, automático. ali, todos os dias vivendo no automático. E no automático ninguém vive, a gente sobrevive. É. E até eu vou fazer uma comparação bem doida agora, que foi um negócio que eu pensei hoje. Misturei autoconhecimento com o que eu estou estudando do mercado financeiro. Porque lá no mercado financeiro, né, quando eu estou atuando ali nas operações, você tem que analisar o gráfico. Né? Então, tem lá o gráfico e o que acontece no gráfico. E é muito parecido com a gente, se a gente for, né, fazer o link. O gráfico
ele vai andando ali assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, devagarzinho. Isso eles chamam que tá, o mercado está andando lateralmente. Então é a gente fazendo a mesma coisa todos os dias. Não acontece nada, não acontece uma super alta e nem uma super queda. E aí eles chamam, o que faz todo sentido, eles chamam de rompimento. Então, o que acontece? Você, né, traça a linha no gráfico ali, o gráfico está andando assim. De repente, ele tem um padrão, né, de altos e baixos. Ele sempre vai para o mesmo número de alta e para o mesmo número de baixa. Então, ele está ali igual. Ele ganha um pouquinho, perde, que é quando você está vivendo no automático. Você também, às vezes, ganha alguma coisa, né? Não significa também que você está parado. E aí que dá a falsa sensação ali, eu acredito que essa é a zona de conforto. E aí, quando rompe, né? Às vezes ele rompe para baixo, então ele sai fora dessa linha e ele desce. Só que geralmente, né? Aí o que acontece? Aí vem, né, que é o nosso autoconhecimento. Então é o conhecer o mercado financeiro. Então é entender como é que está a situação atual do mercado, como é que está a situação daquele ativo, né? E fazer todo esse estudo, essa análise para saber se essa queda vai levar a uma alta. E é a mesma coisa no processo de autoconhecimento, é o mesmo tipo de análise que a gente tem que fazer. Nossa, perfeita, a tua colocação é perfeita, isso mesmo. Que louco isso, né? E fazendo um paralelo na vida, tudo tem uma dinâmica muito parecida. Se a gente começar a observar isso, né? Tem, Precisa quando de você. rompimento. A alta nunca vai vir se não tiver o rompimento. Então, o rompimento não é ruim, Não. né? A gente cria esse paradigma de que romper é ruim. Não. É a forma como o rompimento ocorre que pode não ser boa, vamos usar esse termo, né? Mas é tudo sobre a forma. O romper, o enfrentar aquele medo, o ir além do conhecido, isso não é ruim. Mas a gente tem essas crenças aqui instauradas na nossa mente, na nossa alma, de que se eu rompo, eu perco, né? E não necessariamente o teu, né? A tua comparação é se eu rompo, nem sempre eu perco, eu posso ganhar. Exato. É. Foi bem doida essa comparação agora, mas é exatamente isso. Por isso que igual, até mesmo no meu estudo ali do mercado financeiro, ali tem um tópico específico só sobre psicologia para você entender. Porque a gente precisa, né? A gente faz um relatório todos os dias das operações que a gente fez. Por que, que a gente tomou aquela decisão, por que, que a gente comprou, por que, que a gente vendeu. E porque é muito doido trabalhar com isso, né? Porque você entra ali e o negócio, você não sabe o que vai acontecer. E se você se deixa levar, porque às vezes você programou que o preço vai atingir tal valor. Só que até chegar a esse valor, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E vai dando um mini desespero. Tem hora que você vai lá e acaba vendendo antes de chegar naquele valor que você sabia que ia chegar. E aí você vende, daí você deixou de ganhar bem mais que você ganharia, porque você teve medo. Então você vai reconhecendo, eu tive medo nesse momento, e você vai. No próprio curso do investimento tem isso, tá? Sobre você trabalhar o seu emocional durante a operação. Gente, Se deixar levar. olhar para as emoções é vida, né? E você veja como é algo intencional. Medo é da nossa humanidade. Então, sim, né, nessa comparação, eu colocar um dinheiro e esse dinheiro começar a cair, né? Que vamos pensar no dinheiro mesmo, né? Ele Isso começa que a cair. acontece, você vê subindo, você vê lá 100, 200, daqui a pouco 50, 40. Aquilo te causa um desconforto. E qual é a reação automática? Por isso que a gente fala de viver no automático. É tiro daí, deixa eu salvar o pouco que tem. E aí É você vai óbvio, acertando com o mínimo. exatamente. É óbvio que tem situações em que você vai analisar todo o seu cenário financeiro e vai falar assim, não, um exemplo, essa empresa quebrou mesmo.
Sim, tira agora e se libera. É uma decisão racional. Não é uma decisão do medo, não. O racional é que a empresa quebrou e eu vou tirar o meu dinheiro. Ponto. Agora, porque caiu, eu sei que vai aumentar dali a pouco. Eu não vou tirar agora. As ações da Petrobras estão caindo. Você sabe que é uma empresa sólida. sim. Porque está caindo, você vai tirar? Não. Aí, agora, aí se você é inteligente, você compra. Você se E, aproveita ainda e o desse que é movimento. isso? Inteligência emocional, Exato. né? Não é só conhecer. Conhecer faz parte que é necessário. Você precisa conhecer as empresas que estão saudáveis para que você efetue as compras, as aquisições. Mas eu preciso ter inteligência de lidar com as quedas, né? E isso é um paralelo para a vida. Foi perfeito que você trouxe. Exato. Na vida tem situações em que parece que eu estou perdendo. Parece que eu estou perdendo amor, parece que eu estou perdendo relacionamentos, parece que eu estou perdendo. Exato. A gente tem muito olhar para isso. E daí eu grudo naquilo, mesmo que aquele lugar esteja super desconfortável. E daí, como que eu faço para sair daquilo? Conhecimento, autoconhecimento. Eu vou começar a observar, será que eu estou perdendo mesmo? Será que aquela relação é tão boa mesmo? Se eu ousar, eu posso, pelo menos, ter uma relação diferente daquela que eu estou tendo. Se eu ousar com amor, se eu concluir aquele ciclo consciente, com as minhas emoções reguladas, eu vou ter a possibilidade de começar um novo, né? De uma forma, o novo dá frio na barriga? Não. Isso se chama medo? Se chama. Mas eu consigo recomeçar com esse friozinho na barriga. E olhar para esse frio não com travamento, mas olhar para esse frio até com uma certa leveza. Exato. E tudo parte da onde? Do conhecimento. Aí no teu estudo, você precisa conhecer a solidez das empresas, você precisa conhecer suas emoções, e você vai fazendo todo esse movimento. Exatamente. Eu achei muito interessante ter esse tópico no curso ali, sabe? Achei bem interessante. Significa que o curso é bom. Porque é sobre isso e para tudo na vida. Quando eu começo primeiro, entender, e daí vem o conhecimento, o estudo, né, que está por detrás desse entender, e começo a agir ao invés de reagir, porque quando eu vou lá e tiro o meu dinheiro daquele lugar, eu estou reagindo a uma queda. Agora, quando agir é eu olhar aquela queda e falar, essa empresa é saudável? É isso, a gente tem que fazer perguntas. Essas perguntas que você vai fazer para tirar ou não o seu dinheiro são as perguntas que a gente faz na vida, para entrar ou sair de uma relação, para iniciar um novo recomeço ou não. São perguntas que a gente vai questionar. Tá bom do jeito que tá? Não. E a gente precisa sustentar nossas decisões depois, né? Exatamente, porque somos adultos. E aí vem, você trouxe uma fala perfeita. Como adulto que somos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Eu decido, eu assumo as consequências daquela decisão, e se eu quero ascender, ou seja, se eu quero fazer um movimento positivo daquele lugar, eu preciso o quê? Sustentar. E eu preciso da constância. O que nós estamos fazendo aqui nós decidimos, agora eu vou fazer com a nossa live, nós decidimos fazer a live. Tínhamos medo, tínhamos crenças, tínhamos todo um movimento aqui dentro. Sim. A gente olhou para aquilo e falou: não, para a gente o movimento vai ser positivo. Uhum. Vamos juntas. Aos poucos, nós fomos soltando a necessidade do controle. No primeiro, a gente já soltou, né? Mas enfim, fomos soltando. A falação interna foi diminuindo. Como você mesmo disse, ela não reduziu, não zerou, mas ela está num processo de diminuição, né?
E o segredo é o que? A constância. É como eu vou conduzindo tudo isso. Exatamente. A gente está mostrando, né, bem ao vivo algo assim, porque eu sei que isso aqui vai muito longe ainda, né? Vai nos levar a muitas coisas. Eu Exato. sinto isso, que é só o primeiro passo aí, o caminho do que a gente tem Do que para a gente está fazer. traçando. E é sobre isso, né? Das minhas frases de afirmação é eu olhar com consistência mesmo para aquilo que não está dando resultado. Não é o nosso caso, obviamente, porque nós já estamos tendo resultado. Mas, assim, muitas vezes a gente desiste da consistência porque a gente não está vendo o resultado. E a gente volta lá para o mercado financeiro. Eu olho aquela queda e começo a falar, não, vou tirar. Mas se eu consistentemente perceber que não, a empresa é saudável e é só um momento, eu consigo ver a curva virar. Eles chamam aí de surfar, daí eles falam. Preciso surfar na alta. Se eu aguento a baixa, eu surfo na alta. E para eu aguentar na baixa, eu preciso conhecer, preciso gerir as emoções, né? E eu preciso da consistência. E isso é a mágica para tudo na vida. Exato. Exatamente. E igual assim, você percebe que, voltando ali um pouco naquele assunto das comparações, dos conteúdos que a gente vê por aí, né? Então, a gente ouve muito falar sobre o quadro dos sonhos, né? E eu vejo muitos quadros dos sonhos que as pessoas colocam lá, né? Carro, o corpo ideal, né? Às vezes as pessoas definem lá até uma quantia em dinheiro que querem, né, ter. Não estou dizendo que isso não é bom, que a gente não tem que desejar essas coisas, né? A gente tem que sim, né, desejar essas coisas. Só que eu acho que existe algo que você precisa ter para alcançar isso. Então, né, algo que você precisa ter, algo que você precisa fazer. Então, é isso que vai te levar a esses bens materiais. Sim. E é nisso que o nosso foco teria que ser, né? Porque às vezes a gente foca muito, né? Por exemplo, em ter dinheiro e ter um corpo legal, né? E aí, né, vamos pegar o exemplo do corpo. Então, eu quero ter aquele corpo. Se o meu objetivo é somente aquele corpo, quando eu atingir, eu não vou me sentir feliz, né? Porque, beleza, eu atingi o corpo, e agora? O que mais que eu faço, né? Então, precisa ser algo um pouco maior do que isso, né? E eu me coloquei muito, né, esse ano como objetivo duas coisas, né? Que eu sei que essas duas coisas pequenas, mas são enormes, vão fazer uma diferença enorme na minha vida, que é ser mais organizada e ser mais saudável. E o impacto disso, né? Na verdade, vamos botar aqui, o corpo, o dinheiro, vamos colocar que seriam o final ali, né? Eles são, na verdade, a consequência de você ser organizada e de você ser saudável, Foi né? exatamente isso que eu me coloquei em pensamento, E né? você veja que uma coisa que eu acho legal, né? O quadro dos sonhos, eles são aquela cenourinha lá no final do túnel. Mas se você não vai parar a ação, e o que seria a ação? Eu saber os passos que eu vou dar para chegar aqui. Por exemplo, você colocou lá a organização do soldado. E daí, ok. Então, você tem aqui, que é o processo. Para eu chegar aqui, o que, que eu estou fazendo? E a gente, por muito. Agora eu parei, esse ano até eu não fiz, mas em anos anteriores eu tinha uma agenda. E daí eu tinha a meta do final do ano. Então eu começava a minha agenda, eu botava a meta do final do ano lá, no final. Ou no começo, naquelas folhas em brancos que tem na agenda. Só que mês a mês, o que, que eu fazia? Eu fazia o que eu estou fazendo. Eu preciso tomar atitudes para chegar naquela meta. O que eu estou fazendo para chegar e o que eu estou fazendo que está me afastando daquele objetivo. Perfeito. Isso é maravilhoso, porque isso te dá o prazer do processo.
Então, todo mês eu olhava e fazia as metas, né? Que a gente fala que as metas intermediárias, e me olhava naquele lugar. Você está fazendo suas compras de supermercado de forma saudável? É uma meta. É a meta pequena que me leva à meta maior. É exatamente isso. Então, assim, daí eu estabelecia coisas, tipo, um exemplo, comprar alface e tomate 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, uma vez por semana. Daí no final daquele mês eu percebi, eu ticava, literalmente. Eu comprei alface todas as semanas e aquilo ia me aproximando de quem eu desejava me tornar, de quem eu desejo me tornar. Porque o processo está nisso, né? É na Exatamente. gente se estruturar para alcançar aquilo, né? Tem pessoas que falam, ah, não, mas é tão longe os meus sonhos, mas ok. Você tem aqueles sonhos, mas e aqui? E o processo para chegar aqui, para depois ir para lá? Porque quando a gente cria o inatingível, no fundo é uma sabotagem. Exato. É uma super sabotagem. Por isso que lógico que assim, eu até não gosto muito desse termo virada de chave, porque parece que ai, de um dia para o É uma outro eu, mágica, né? né? E não é assim, que essa virada de chave ela demora bastante, através de muito pensar. Muito E é pensar. uma coisa que, né, eu tô nesse processo, esse é o meu terceiro ano, então é uma coisa que não é assim, ai, 3 meses. E todos tenham consciência. Quem Você promete demora mágica para não é perceber que você real. começou isso. Você demora para perceber que você começou esse movimento, porque às vezes você começa sem perceber. E é prazeroso, né? É por isso, assim, um dos processos que eu convido todos vocês a fazerem é escrever, né? Esse Porque quando a gente escreve, a é o mais gente fácil, é o mais. simples, básico, é o básico que não tem erro. O Ali que que você acontece? A hora que você lê, o medo que você tem do julgamento, porque se nem você tem coragem de escrever o que você está pensando, exato, perfeito, Jé, perfeito. Ou quem seja, é esse? é só teu, é um papel teu, né? E quando você escreve seus desejos e você vai fazendo esse movimento, que seja por mês, depois você vai fazer anual, você já relatou que você já leu as suas cartas, né, lá de trás, e eu já li as minhas. E, gente, não tem prazer maior do que você ver o quanto você alcançou. Exatamente. Se você não lê, você não percebe que você alcançou boa parte dessas coisas. Não é verdade? Exatamente. E daí o que você faz? Você não se parabeniza. E quando você não se parabeniza, porque você acha que você não merece esse parabéns, você vai murchando. Uma das coisas que a gente aprende nesses movimentos de coach, de autoconhecimento, é o quanto eu preciso. A palavra não está me vindo mais, mas vamos usar esse termo, parabenizar. O quanto eu preciso vibrar os meus ganhos, né? Me parabenizar pelos meus avanços. Eu preciso disso, porque é isso que é o motivador para eu ir dando os próximos passos. Então, Exato. escrevam suas metas, né? Nossa, é muito poderoso escrever. Muito poderoso. E só não pode entrar na neura, né? Do escrever e também, meu Deus, passou 3 meses, não aconteceu Gente, nada. não é sobre imediatismo. A vida não é imediata. E também você pode mudar de ideia, você pode mudar suas metas Pode e ajustar, ir de um ajustar. lado e para o outro. Eu Ah, posso olhar e falar, essa meta não faz o menor sentido para mim aqui agora, e tá tudo certo. exato, Fazia naquele momento em que eu escrevi, mas hoje não faz. Mas isso é um movimento de autoconhecer. Eu olho e falo, isso já não me serve porque mais. eu vejo que, querendo ou não, é errado, mas é uma forma de começar. Então, querendo ou não, a gente acaba copiando um pouco o Uhum. que os outros fazem, né? Porque até mesmo eu e você, né, a gente vem aqui, a gente fala, a gente conta um pouco da nossa história. Existem outras pessoas que contam até mais profundamente mesmo sobre as suas histórias, né? E querendo ou não, a gente no começo, assim, eu percebo que a gente começa meio que copiando. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque, né, você, igual, né, A você tem gente que não se destravar de conhece alguma ainda o forma. suficiente. Por isso que a gente copia.
A hora que você vai nesse movimento de olhar para dentro, o que que eu faço? Eu começo a entender que aquilo faz sentido para mim e aquilo não faz. Mas no começo é normal que eu use as suas metas para começar. E depois eu olho e falo, gente, para mim não faz o menor sentido fazer academia à noite. Não vou usar. Mas para mim faz sentido eu acordar e ir para academia. Essa funciona para mim. Mas eu preciso ter um começo, a gente precisa de um norte. E muitas vezes copiar é um bom começo. Exatamente. Desde que eu perceba, com o passar do tempo, que faz sentido, que não faz. Porque isso a gente consegue desenvolver. É intuição, é intuitivo. Eu vou perceber que no final do dia eu não tenho a mesma energia para ir para academia. Tá tudo bem. Ou você vai perceber que no começo do dia você não tem energia para ir para academia. Tá tudo bem. Isso. É sobre isso. Quanto mais íntegro eu sou comigo mesmo, mais eu vou acessando as minhas verdades, né? Quanto mais eu olho para mim com verdade, sabendo que eu não preciso ser a Jéssica, eu posso ser a Daiane, mais eu vou acessando a minha potência, mais eu vou acessando a E minha felicidade. esse é o verdadeiro sucesso, né? Esse é o sucesso. É sobre isso. Eu acho que por hoje, né, Gé, nós já costuramos bastante. E se deixasse, a gente vai a Vai. madrugada dentro. Porque a coisa é leve por aqui, é muito gostosa, é muito, Sim, muito suave, né? sim, nossa, muito. Isso faz toda a diferença aqui. Claro que a Nossa, gente está. adorei, nossa, adorei tudo que a gente falou. Não, foi. Você veja, a gente, né? Começamos com o feminino, fomos indo, fomos para as nossas avós, voltamos, fomos para o mercado financeiro, para o quadro dos sonhos. Gente, aqui tem ouro! Aqui tem ouro! Tem. Eu acho até a gente pode depois fazer uns cortes, né? Boa, boa, Cortes. boa mesmo. Para poder para pegar, né, esses pedacinhos aí. Sim, tem muita Gostei. coisa boa aqui. Tem, aqui tem ouro mesmo. Então é Agora, só isso. mais uma coisinha. Existe também o contrário, assim, existem homens que buscam também esse mesmo processo para acessar a energia masculina? O processo é muito parecido. A essência da energia masculina do homem são os homens da família dele. Quanto mais eu aponto para os meu pai, meu avô, mais eu me enfraqueço. E novamente, mas o meu pai era um abusador, meu avô era isso. Ok, eu não preciso bater palminha para eles, mas eu preciso olhar para a história deles com respeito. Nesse lugar eu assumo a força. E a energia masculina para o homem, feminina para a mulher, mas olhando para a questão do homem, é uma questão muito profunda, que é o ir para o mundo, é o fazer dinheiro, é o cuidar da família com aquele olhar diferente. E hoje nós vemos muitos homens meninos, né? Que a gente fala, porque eles não se apropriaram da energia masculina Por isso deles. que eu digo daquela comparação que eu fiz sobre a criação, né, de antigamente e a criação atual, né? Que se perde um pouco de tudo isso, né? Nesse novo modelo que a gente criou. E a Não gente não no seja conseguiu, ruim, mas se perde um pouco. se perde muito. E eu te digo que esse novo modelo que nós temos hoje, que está se desenhando aqui nessa sociedade atual, nós temos uma tendência de homens com energia masculina muito fraca. E, novamente, não é sobre homossexualismo, não é sobre isso, né? É sobre a energia da propulsão que é intrínseco do homem. Então, eles estão mais frágeis, eles estão menos ativos no sentido de ir para o mundo, que é a energia deles. E isso está muito preso na ancestralidade deles e nesse meio social que a gente vive hoje. Então, hoje, mais do que
muito tempo atrás nós estamos convivendo com muitos homens meninos. E tem também essa sociedade nossa em que hoje nós, como mães, nós botamos os nossos filhos embaixo do braço e não deixamos eles ir para o mundo. E daí, nesse lugar, para o homem, é mais devastador do que para a mulher. Sim. Isso a gente podia falar na próxima live. O que você acha? Sim. Né? Uhum. Que é um assunto bem profundo e que tem muito para a gente desenrolar. Vamos falar sobre isso então. Qual seria o nome desse tema? Não sei. Podemos deixar sentir aqui, né? A força do masculino. Homens, meninos? Não. Homens, meninos, gostei. Gostei. Homens, meninos. A gente está numa sociedade de muitos homens, meninos. Tu tem uma profunda ligação com a criação, né? Essa criação super protetora que a gente tem hoje para os nossos filhos, mas tem também com a forma julgadora que esses homens meninos olham para os pais, principalmente para os pais mesmo, né? Não pai e mãe, mas para o pai, né? Para Eu acredito que vem muito disso, né? Vem muito do acolhimento à parte feminina, né? Da mãe e tudo mais. Né? Então, assim, é bem forte isso. Homens meninos, gostei. Jeff, uma delícia estar aqui com você, uma delícia estar aqui com todos vocês. Minha gratidão, né? Vocês Obrigada. que Obrigada. estiveram até agora, que vão assistir depois, de estar acompanhando a gente nesse nosso processo, nesse nosso recomeço, nesse nosso crescimento, nesse nosso desabrochar. Totalmente. Aí a gente vai seguindo, transformando. Lembrando que no dia 24 a gente vai ter um workshop aqui em Curitiba, a Jéssica vai estar lá, que a gente vai olhar para a nossa energia feminina, que a gente vai fazer processos de desintoxicação dos nossos traumas por meio do breathwork, o canto da alma, e vamos olhar para a nossa história com a constelação familiar. Se isso faz sentido para você, vem para Curitiba, faça sua inscrição que está no link da bio e a gente segue. Perfeito. Um beijão, fique com Deus, um bom descanso. Obrigada para você também. Tchau, Tchau. tchau.